Você vai avançar, mas é necessário deixar o passado no passado. Você vai para Canaã, mas é necessário deixar o Egito no Egito. Deus estava falando ao meu coração mais cedo. Eu estava ali na minha hora de almoço e eu comecei a meditar nas escrituras. Deus me direcionou até Números capítulo 11, onde a palavra fala sobre o povo que saiu, foi liberto do Egito por Moisés, mas em determinado momento se tornaram ingratos, mesmo recebendo o maná dos céus. Porque tem coisas que é necessário nós deixarmos no passado, para que nós alcancemos o futuro. Hoje Deus te trouxe aqui para você escutar um pouco a respeito de passado, presente e futuro. Porque você não alcança o seu futuro se você estiver preso no seu passado. Você não vive o seu presente se você estiver preso no seu passado, ou contando tanto com o seu futuro a tal ponto de não conseguir viver o seu presente. E eu já entendia isso desde a época do mundo, porque eu tenho uma tatuagem aqui, acho que não vai dar para ver muito por causa do vídeo, que é um termo no latim, está escrito Carpe Diem, que significa viva o momento. Mas também não se esqueça do seu futuro, mas é necessário que viva o momento. E Deus está dizendo, você está deixando de viver o seu momento porque você está muito preso no seu passado. Números capítulo 11, você que puder, se estiver com a sua Bíblia, abra por favor, está escrito, versículo 1, aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar e diziam, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Versículo 6, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Olha só, conhecemos a palavra, uma palavra focada em ingratidão, porque alguém que vivia como escravo durante anos e anos, cativo, sofrendo na mão do inimigo, agora está na mão de Deus, está querendo lembrar do que viveu no passado. Deus prometeu, vocês vão até Canaã, vocês vão chegar na terra prometida, mas é necessário passar um processo para que isso aconteça. Mas no processo você vai receber o maná, você não vai morrer de fome. Mas essas pessoas começaram a murmurar comendo do maná. E o que me chama a atenção é que a palavra fala, e estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Estrangeiro esses que eram as pessoas que estavam no Egito, que não eram israelitas, mas creram que Deus é o Deus vivo, que Deus libertaria o povo, e que então eles foram de rabiola, digamos assim. Era um povo que estava lá, mas não era de lá. Era um povo que estava perto, mas não era dali. É um povo que andava com eles, mas não era deles. E eles começaram a murmurar, porque quem está de fora é muito fácil reclamar sem ver como está dentro. É muito fácil quem não escutou a promessa querer questionar quem está no processo para chegar até a promessa. Não sei se você está entendendo. É Deus dizendo,
tem pessoas que você está escutando que não é para você escutar. Tem pessoas que estão atrasando a sua chegada até Canaã. Será que você está entendendo? Tem pessoas que você está escutando, porque profeta anda com profeta. Será que você tem andado com profeta, escutado quem realmente tem um discernimento para te dar? Pessoas que falam, não é para você, eu não vejo futuro nisso, eu não vejo futuro nesse negócio, eu não vejo futuro nessa empresa, eu não vejo futuro nesse casamento, eu não vejo futuro nesse canal do YouTube, eu não vejo futuro no seu ministério. Ou será que você está andando com quem está falando, pode ir, porque se Deus prometeu, há de acontecer? Deus está dizendo, reveja suas amizades, reveja com quem você anda. Existe um termo que diz que você é o sexto dos 5 que você anda. Com quem você tem andado? Porque tem pessoas que muitas vezes você vai encerrar alguns ciclos para começar outros ciclos e alguém vai dizer que você agora está arrogante. Isso aconteceu comigo, eu andava com um certos tipos de pessoas dentro da igreja mesmo. Só que essas pessoas já não estavam mais num plano de reino que eu tinha. E eu comecei, Deus começou, elas mesmas começaram a se afastar, porque eu era o diferente da história. Eu tinha um plano de crescimento, eu queria abrir meu canal no YouTube, eu falava do que Deus fez para mim, e a pessoa falava, murmurava, e isso quase estava me afetando. Então eu deixei de andar com aqueles estrangeiros e comecei a ir para perto dos israelitas. Será que você está entendendo? E esses israelitas me disseram, vai que dá certo. Mas quando você anda demais com os estrangeiros, mesmo você sendo israelita, você começa a acreditar numa falsa verdade. Então cuidado. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía colhendo o maná nas redondezas e moía no moinho manual, ou socava-o num pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Olha a diversidades de alimentos que poderia ser feito com esse maná, mas mesmo assim o povo preferia a carne do Egito. Sabe por quê? Porque tem gente que desmerece o que Deus deu só para achar que vai chegar onde Deus quer que chegue. Tem gente que reclama do carrinho velho, mas está levando para o mesmo lugar que o carro novo leva. Tem gente que reclama da esposa, do marido que Deus deu, mas não quer confiar que a mudança vai acontecer se Deus colocou na sua vida. Porque tem vezes que nós escolhemos preço com as nossas mãos. Esse é um detalhe, esse é um assunto delicado de se entrar. Mas se Deus está no seu casamento, se você fez tudo quanto era certo aos olhos do Senhor e agora você está reclamando, cuidado. Cuidado, porque Deus ele se ira, assim como está na Bíblia. E o povo começava a reclamar do maná, começava a reclamar do processo. Deus está dizendo, para de reclamar do seu processo. Processo é onde você é forjado para estar capacitado para ficar onde Deus quer que você fique. Porque assim eu lembro do rei Davi. Porque ele foi ungido a rei, mas no outro dia ele voltou a cuidar das ovelhas. Imagina se no outro dia ele já colocasse ele na posição de rei. Ele ia se precipitar, ele ia fazer tudo errado. Então ele precisava passar por um processo. Porque homem e mulher de Deus, quando Deus quer levantar, passa por um processo. Deus está falando sobre processo. Aguente o processo no qual você está. Mas está muito difícil, tem coisa acontecendo. Tem coisas que é o próprio Deus que faz acontecer na sua vida para te forjar, querido, querida. Lombo cingido, experiência na presença de Deus. Hoje em dia eu não sou perfeito, eu erro, eu peco, eu não sou perfeito, mas sempre que acontece algo muito difícil na minha vida, por mais que isso me atinja, mexa comigo, eu falo, Senhor, o que eu vou aprender aqui? Porque eu quero extrair até o último.
mas eu quero sair daqui maduro, experiente, com testemunho para contar. Superei. E tem vezes que Deus me coloca algumas coisas difíceis na minha mão só para ver a minha atitude. Assim é com você. Tem coisas que Deus colocou nas suas mãos, tem situações difíceis que você está passando, que é mais sobre você do que sobre Deus. É porque Deus quer ver a sua atitude diante disso. Quer passar para o próximo nível, para a próxima etapa. Haja como um homem sábio. Haja como um homem sábio em meio a essa dificuldade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Seja sábio, seja sábia. Não discuta, não calunia, não afronte, não se justifica, porque o próprio Deus justifica quem é justo. Deixa Deus trabalhar. Deus está falando. Tem processos que nós prolongamos por causa das nossas precipitações e atitudes erradas. Mas eu creio que Deus vai te dar graça. Eu quero declarar que Deus vai te dar o discernimento. Eu declaro que Deus vai te dar o entendimento. Eu declaro que Deus vai te dar sabedoria, a estratégia para sair dessa situação o mais rápido possível. Então a palavra fala que Moisés começa a escutar o povo murmurando. E ele começa agora a questionar a Deus. Porque quando você escuta a multidão, você vai pelo que a multidão está falando. Mas quando você escuta a Deus, a história é outra. E aquela multidão começa a atrapalhar o propósito de Moisés. E ele não aguenta o peso, ele pede até a morte. Porque homem e mulher de Deus, quando está no processo, quando está no caminho do propósito, deseja até morrer. É forte isso, mas você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes eu olhei para o céu e falei: Senhor, eu não aguento essa prova, eu não vou conseguir passar, eu não quero passar. Nós desejamos até a morte, mas Deus vê graça, porque mesmo nós dizendo para Deus: Senhor, eu não consigo, não aguento, a gente está caminhando. Deus está dizendo: caminhe, continue. Moisés, continue no caminho, que eu colocarei pessoas ao seu redor para te ajudar. Colocarei pessoas ao seu redor, Deus está falando, colocarei pessoas ao seu redor para dividir a bagagem e o peso não ficar grande demais para você carregar sozinho. E é isso que acontece com Moisés. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés, versículo 16, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes, e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. E eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Que mal é esse de querer resolver tudo sozinho? Você quer resolver tudo sozinho e nem sempre você vai conseguir. Tem coisas que nós precisamos de ajuda. Tem coisas que nós precisamos de alguém para nos ajudar. Tem momentos que precisamos dividir a bagagem, senão fica pesado. Nós ficamos sobrecarregados e entramos em burnout espiritual. Mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Eu declaro que Deus vai colocar pessoas no seu caminho para dividir a bagagem. Deus fala: vai lá, escolhe quem você sabe que é líder. Deixa eu te dar uma senha aqui agora. Escolha a dedo com quem você vai andar. Escolha a dedo. Quer crescer no ministério?
Ande com quem é sábio no ministério. Ande com homens e mulheres de Deus. Quer crescer nas suas finanças? Ande com homens e mulheres que não quebram princípios. Não é sobre empresa, é sobre princípios. Porque quem não quebra princípio é próspero na terra. Quer crescer no seu casamento? Escuta o conselho de quem tem 20, 30 anos de casamento. Porque a maneira mais fácil de você ver o futuro é você entender o passado, o que já deu certo. Eu, quando mais novo, no começo do meu casamento, eu andava com pessoas que já tinham 20, 30 anos de casamento. E eu pedia conselhos, eu não andava com quem tinha a minha idade e o mesmo tempo que eu de casamento. Hoje, eu ando com pessoas que sabem muito mais que eu. Essa aqui, ó, desceu agora. É algo que eu aprendi no mundo executivo, mas eu vou trazer, me deu um insight para poder falar agora para você. Seja o menos esperto da sua mesa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja com as pessoas que você anda, porque quando você é o mais esperto, já é hora de você trocar de mesa. Porque quando você está na mesa onde você é o menos esperto, agora você está aprendendo coisas que vai te levar para a próxima mesa. Seja o menos esperto da sua mesa. Hoje eu ando com pessoas que são muito mais espertas, mais inteligentes, mais estudadas que eu. Mas cuidado para não estar com pessoas arrogantes. Pessoas humildes. Mais avançadas, porém humildes. Escolha a dedo com quem você vai andar. E aqui Moisés escolheu 70 homens a dedo. Mais de 600 mil. E ele escolheu 70. Então o povo pede carne, Deus promete que vai dar a carne. Mas se a ira do Senhor estava acesa sobre aquele povo, Deus fala, eu vou dar a carne, mas eu tô com tanta fúria desse povo que eu vou dar tanta carne que eles vão comer até vomitar e não aguentar mais, até enjoar. Porque quando eu estava dando a comida dos céus, eles estavam desdenhando do que Deus deu. É Deus dizendo, tem pessoas que desdenham do que Deus deu, e quando Deus dá, tem vezes que Deus até deixa você ir, até deixa você ir para onde Ele não quer que você vá, mas Ele já avisou antes, não vá. E você com a sua insistência foi, se precipitou e sofreu, porque esse povo sofre, todo o povo morre por conta da gula. É Deus dizendo, cuidado, para eu não soltar o que eu estou segurando para o seu bem. E como que Deus não vai soltar? É você parando de pedir o que você já sabe que não é para você. E eu lembro nosso amado Jesus, quando ele disse, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice. Ele não queria aquilo, mas na mesma hora, ele lembrou, mas contanto que não seja a minha vontade, mas sim a sua. Porque ele sabia que não era sobre ele, é sobre o propósito. Se você tem clareza do seu propósito, você entende que não é mais sobre você, é sobre ele. Então, automaticamente, você sabe o que ele quer e o que ele não quer, porque ele fala com você. Então é hora de deixar o que queremos de lado e aceitar o que Deus quer. Porque Ismael é bom, mas é bom porque é fruto teu. Mas Isaac é extraordinário, mas é extraordinário porque é fruto dele. Então espere por Isaac, não queira gerar Ismael. Será que você está entendendo? E só até que o Senhor me permite. Tem mais um pouco aqui, mais 20 minutos de vídeo quase. Deus ministrou até aqui somente. E eu queria fazer mais um minutinho de oração pela sua vida. Você que pode, feche os seus olhos, abre o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai querido e Pai amado, quero te apresentar essa pessoa que está vendo esse vídeo, que veio até aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor cuida, Senhor, dá o livramento, transforma o coração. Dá, Pai, a clareza, o entendimento, a sabedoria para esta pessoa entender os teus caminhos, escutar a tua voz, entender a tua vontade, não se precipitar, fazer tudo quanto o Senhor quer
quer que ela faça. Em nome de Jesus é meu pedido nesta noite. Toma essa pessoa nas tuas mãos, visita a casa, o lar, a parentela. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Você que veio até aqui, se possível dá um joinha, coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários, não vou gerar Ismael, vou esperar Isaac. Só para me saber que você veio até aqui. Amém? Deus te abençoe.